Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal Tem de Tudo Fiz Maths. Esse vídeo possui três objetivos. Um primeiro objetivo é ensinar vocês como determinar as correntes, o sentido, né, o valor das correntes que irão passar aqui em cada ramo de um circuito como esse, onde eu tenho uma fonte associada com 6 resistores. Então, no final, eu vou querer definir o sentido e o valor das correntes que irão passar aqui nos 6 resistores. Para isso, eu vou utilizar aqui o método das correntes de malha, que eu vou explicar em detalhes daqui a pouco. Um segundo objetivo é ensinar vocês como determinar a solução de um sistema linear como esse. Só que aqui eu vou ensinar vocês a solucionarem o problema aqui utilizando os recursos de uma calculadora científica Cássio. Então, a uma certa altura da resolução, o que vai acontecer? Vai aparecer um sistema linear como esse, um sistema 3 por 3, onde as incógnitas aqui serão as chamadas correntes de malha, que eu vou precisar determinar aqui como sendo um passo intermediário para eu depois determinar as correntes em cada ramo do circuito. Só que eu não vou resolver esse sistema utilizando aí, eu não vou resolver no braço, aqui, vamos dizer assim, utilizando os métodos que a gente tem disponível aí na literatura. Pivoteamento, método de Gauss, regra de Cramer, etc. Eu vou ensinar vocês como utilizar aqui os recursos da calculadora científica. Para isso, a gente vai usar aqui uma função chamada EQN. Quando você vem aqui, aperta a tecla Mode, aparece aqui um menu com várias opções. A quinta opção aqui, EQN, a partir dessa quinta opção é que a gente vai ter condições aí para resolver o sistema, ou seja, achar a solução, achar os valores aqui das incógnitas x, y e z que vão corresponder às correntes de Mali. Um terceiro e último objetivo é falar um pouquinho sobre um simulador de circuitos elétricos que a gente tem disponível aí na internet, chamado Fausted Circuit. Então, a ideia é construir esse mesmo circuito lá no simulador. E depois eu vou simular a passagem de corrente elétrica aqui. Você vem aqui em reiniciar, né? E ele, né, simula a passagem de corrente elétrica, que é produzida aqui pelo gerador. E na simulação, a gente tem condições aqui de verificar o sentido, o movimento da corrente. A gente consegue determinar o valor da corrente em cada ramo, a tensão, etc. A diferença de potencial, dentre outras coisas aí. Ok? Então, esse é um último objetivo. Então, aqui a gente tem um combo de é, coisas que eu pretendo fazer. Bom, então a ideia no final aqui é determinar a corrente que vai passar em cada ramo do circuito. Mas para poder fazer isso de uma forma mais simplificada, eu vou utilizar aqui o método das correntes de malha. Eu poderia definir a corrente em cada ramo, né? Aplicar a segunda lei de Kirchhoff e resolver o problema a partir daí. Só que eu teria um problema grande aqui, um problema mais complicado para resolver aqui, porque nesse caso eu teria que achar aqui 6 circuitos fechados, 6 malhas aqui. E eu teria um problema onde eu iria construir 6 equações e eu teria 6 incógnitas, que são as 6 correntes que vão passar em cada resistor. Então, para não cair num problema como esse,
eu vou optar aqui pelo método das correntes de malha, que é um método que vai, no final das contas, reduzir aqui o número de equações. E no que consiste esse método? Então, primeiramente, o que é uma malha, né? Malha é todo o circuito fechado. Por exemplo, esse circuito fechado aqui é uma malha. Esse outro circuito fechado aqui corresponde a uma outra malha. E e esse outro circuito aqui é uma outra malha. Eu tenho inúmeras malhas aqui, inúmeros circuitos fechados que eu posso definir a princípio. A ideia é escolher, né, adequadamente as malhas aqui, ou seja, escolher um número que seja necessário e suficiente para eu, no final das contas, poder calcular a corrente que vai passar em cada um dos ramos. Em cada malha, eu vou definir aqui uma corrente, né, que eles chamam de corrente de malha. Nessa primeira malha aqui, eu vou definir uma corrente de malha, que é uma corrente que percorre o circuito fechado no sentido horário ou anti-horário, pode ser no sentido anti-horário também. Aqui a escolha é arbitrária, tá bom, pessoal? Isso não vai afetar, obviamente, o resultado lá no final. Então, eu vou, em cada malha, a ideia é escolher uma corrente aqui que eles chamam de corrente de malha, que eu vou representar aqui por letra grega. Então, nessa primeira malha, eu vou escolher uma corrente que vai percorrer ela no sentido horário e eu vou chamar ela de I-alfa. Nessa segunda malha, eu vou escolher uma corrente de malha que eu vou chamar de I-beta, que vai percorrer ela no sentido anti-horário. E nessa terceira malha, eu vou escolher uma corrente de malha que vai percorrer ela no sentido anti-horário, que eu vou chamar de I-gama, ok? A quantidade de malhas que eu devo escolher, né? Ou seja, a quantidade de correntes de malha que eu vou definir, né? No sentido horário ou anti-horário, ela deve ser escolhida de forma que as correntes de malhas aqui, todas elas passem por todos os ramos do circuito. Então, a princípio, a quantidade de malhas que você deve escolher, ela deve ser feita dessa forma, de forma que as correntes de malha passem por todos os ramos do circuito. É importante que isso aconteça. Então, você tem um número mínimo aqui de malhas, ou seja, você vai ter um número mínimo aqui de correntes de malha que você deve definir, ok? Então, o objetivo é calcular, no final das contas aqui, né? Ou de forma intermediária, melhor dizendo. O objetivo aqui é calcular a corrente, cada uma dessas correntes, e alfa, e beta e gama. Eu falo de forma intermediária porque no final das contas, a gente vai estar interessado em calcular a corrente que vai passar em cada ramo. Então, as correntes de malha, elas são, na verdade, um artifício, um meio para que no final das contas, a gente consiga calcular as correntes que vão passar em cada ramo do circuito, ok? Bom, feito isso, né, agora eu vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff em cada, a ideia, né, é aplicar aqui a segunda lei de Kirchhoff em cada malha, ok? Outra coisa, pessoal, quando a gente for calcular lá no final, quando eu definir o sisteminha, né, e quando eu calcular as correntes de malha, se o valor da corrente for positivo, significa que esse sentido que eu adotei aqui é o sentido correto. Caso contrário,
Se o valor der negativo, significa que o sentido que eu adotei aqui era o errado, significa que ela está percorrendo, na verdade, a malha aqui no sentido contrário, no sentido anti-horário, por exemplo, no caso da corrente alfa, ok? Bom, então, para cada uma dessas malhas, a ideia é aplicar a segunda lei de Kirchhoff. E o que me diz a segunda lei de Kirchhoff? Ela me diz o seguinte: se eu pegar um circuito fechado aqui, né, se eu percorrer um circuito fechado partindo de um ponto, vou pegar a malha alfa aqui, onde eu tenho a corrente I alfa no sentido horário. Quando eu parto de um ponto e ando por todo o circuito até voltar para esse mesmo ponto, a somatória das diferenças de potenciais, ela tem que ser zero. É isso que me diz a segunda lei de Kirchhoff. Por que que isso acontece, né? Não é difícil entender. Porque a gente sai de um ponto que está a um determinado potencial elétrico. E quando a gente percorre todo o circuito até voltar para esse mesmo ponto, a diferença de potencial aqui vai ser zero, né? Ou seja, o potencial final, como o potencial final é igual ao inicial, que é o mesmo ponto, né? Então, a diferença de potencial aqui, ao percorrer o circuito fechado, vai ser zero. O que implica, em outras palavras, que a somatória das diferenças de potencial aqui tem que ser zero. Um outro resultado que a gente vai utilizar aqui, né, que vai ser importante aqui na hora de aplicar a segunda lei de Kirchhoff, é que quando a corrente entra no resistor, a gente tem isso aqui, ó. Quando você tem uma corrente entrando aqui no resistor, ela vai entrar pelo potencial positivo e vai sair no potencial negativo. Então a corrente, ela sofre um decréscimo de potencial aqui, certo? Então, para poder aplicar a segunda lei de Kirchhoff, a gente precisa definir antes as polaridades aqui. Onde que vai ficar o polo positivo e onde que vai ficar o polo negativo no resistor. E para isso, a gente precisa saber qual é o sentido da corrente. Ora, mas a gente definiu aqui, mesmo que de forma arbitrária, o sentido da corrente. Então, sabendo o sentido da corrente, a gente consegue definir aonde que vai estar o polo positivo e aonde que vai estar o polo negativo. Então, a corrente ela sempre entra no polo positivo e sai no polo negativo. Então, o passo intermediário que a gente tem aqui, antes de aplicar a segunda lei de Kirchhoff, é definir as polaridades aqui, né, nos resistores. Então, o que que vai acontecer aqui? No caso da corrente I alfa, percebe como ela está vindo aqui da esquerda para a direita, esse potencial aqui é positivo, esse é negativo. No caso do resistor R5, o que está acontecendo? Eu tenho duas correntes de malha para baixo, de forma que a corrente efetiva que vai estar passando ali, né, de acordo com essa minha escolha, vai ser a soma das correntes I alfa com I beta. Então eu tenho uma corrente descendo aqui, de forma que o polo positivo vai estar em cima e o polo negativo vai estar embaixo. Já no resistor R4, o que que vai estar acontecendo? Eu tenho a corrente de malha I gama para a esquerda e a corrente de malha I alfa também para a esquerda. Eu vou ter uma soma de duas correntes que vão gerar e vão produzir a corrente que vai passar aqui no
resistor R4, de forma que o polo positivo está aqui e o polo negativo está aqui. No resistor R2, o que vocês acham que vai acontecer? Então, ele está entrando aqui, né? Então, nesse ponto aqui eu tenho o polo positivo, nesse ponto eu tenho o polo negativo. Já no resistor R3, aqui eu já tenho um problema. Um probleminha que eu preciso resolver aqui, né? Percebe que o I gama, ele está vindo, a corrente de malha I gama, ela está vindo para a esquerda. Já a corrente de malha I beta, ela está indo para a direita aqui, né? Então, eu tenho duas correntes de malha que percorrem sentidos contrários. Então, aqui eu vou escolher arbitrariamente também, assim como eu fiz a escolha arbitrária do sentido aqui, né, das correntes de malha, eu vou escolher aqui também arbitrariamente que a corrente de malha I gama, ela vai ser maior do que a I beta. De forma que eu vou ter uma corrente efetiva aqui, uma corrente líquida aqui, passando pelo resistor R3, indo para a esquerda. E essa corrente aqui, ela vai ser o I gama menos o I beta. Essa escolha é arbitrária, tá bom? Isso não vai afetar a solução lá do problema. Eu posso fazer isso. E ao fazer essa escolha, o que vai acontecer aqui? Agora a corrente efetiva ela está indo para a esquerda. Então, utilizando o critério aqui, né, das polaridades que a gente define aqui no resistor, eu vou ter o polo positivo aqui e o polo negativo aqui. E no resistor R6, o que que vai acontecer? Eu só tenho, a corrente que vai estar passando aqui é a própria corrente de malha e gama, de forma que o polo positivo fica aqui e o polo negativo fica aqui. Tudo bem? Bom, agora na sequência, eu vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff em cada uma das malhas, na malha alfa, na malha beta e na malha gama. Vamos fazer isso passo a passo em cada uma das malhas. Começando aqui pela malha alfa. Lembra que, como eu falei agora há pouco, a segunda lei de Kirchhoff, ela me diz que ao percorrer um circuito fechado, ou seja, ao percorrer uma malha, a soma das diferenças de potenciais aqui, ela tem que ser zero, porque eu saio de um potencial e eu volto para esse mesmo potencial, de forma que a diferença de potencial aqui, ao percorrer o circuito fechado, vai ser zero. Ah, e outra coisa aqui, pessoal, no gerador, eu preciso definir também, né, para poder aplicar a segunda lei de Kirchhoff aqui na malha gama, eu preciso definir aqui as polaridades. No gerador, independente do sentido da corrente aqui, de malha que você escolheu, independente, esse tracinho menor aqui vai ser o polo negativo e esse traço maior vai ser o polo positivo. Então, isso sempre vai acontecer independente do sentido da corrente de malha. As polaridades aqui elas só vão mudar no caso do resistor, dependendo aqui do sentido da corrente de malha, tá bom? Bom, voltando aqui. Então, vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff, começando aqui pela malha alfa. Vamos começar aqui pela malha alfa. Eu vou utilizar aqui também a lei de Ohm, né? A lei de Ohm me diz que a diferença de potencial nos terminais aqui de um resistor, a diferença de potencial, ela é, em termos numéricos, né, o produto da resistência pela corrente que passa ali.
Eu vou usar isso aqui também. Outra, outra coisa aqui que eu vou utilizar, né, que a gente precisa definir aqui, é um critério de sinal aqui, que a diferença de potencial, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do sentido que eu vou percorrer aqui a malha. No caso, eu vou percorrer a malha no mesmo sentido da corrente de malha. Isso não é obrigatório, tudo bem? Mas, em geral, o que a gente faz é percorrer, na hora de aplicar a segunda lei de Kirchhoff, é percorrer a malha aqui, o circuito fechado, no mesmo sentido da corrente de malha que você definiu, certo? E quando eu for percorrer aqui, a diferença de potencial, ela vai poder ser negativa ou positiva, do, dependendo do circuito que eu faço aqui, que eu esteja realizando aqui, certo? Então, vou partir desse ponto aqui, vou percorrer toda a malha até voltar a esse ponto. E o critério de sinal que a gente vai adotar aqui é o seguinte: quando eu entrar pelo polo positivo, o sinal que vai aparecer aqui da diferença de potencial vai ser positivo. Quando eu entrar pelo polo negativo, o sinal vai ser negativo. Então, começando por esse ponto, eu vou percorrer todo o circuito fechado até voltar a ele. Quando eu entro aqui no resistor 1, eu estou entrando pelo polo positivo, de forma que aqui é mais, né, R1 vezes a corrente que está passando ali. A corrente que está passando ali é a corrente alfa, a corrente de malha e alfa. Bom, agora eu vou descer aqui. Quando eu desço aqui, eu estou passando pelo resistor R5 e eu estou entrando pelo polo positivo, de forma que o sinal que vai aparecer aqui vai ser mais, né? E a diferença de potencial vai ser, né, de acordo com a lei de Ohm, o produto da resistência, resistência R5 no caso, vezes a corrente que está passando ali. Só que qual é a corrente que vai estar passando no resistor R5? Percebe que a corrente que vai estar passando no resistor R5 não é simplesmente alfa. Eu tenho também a corrente I beta, né? Tá descendo aqui, de forma que a corrente total, né, a corrente efetiva, né, a corrente líquida, vamos dizer assim, que vai estar passando no resistor R5, é a soma dessas duas correntes, I alfa mais I beta. Bom, agora eu cheguei nesse ponto, agora eu vou até esse outro ponto aqui, passando pelo resistor R4. Daqui até aqui, indo para a esquerda, eu vou entrar no polo positivo, de forma que aqui é mais, né? E a diferença de potencial aqui vai ser o produto da resistência pela corrente que vai estar passando aqui. Ou seja, R4 vezes. Qual a corrente que vai estar passando aqui? Percebe que nesse ramo eu tenho a corrente I alfa mais a corrente I gama, de acordo com a minha definição, de acordo com o sentido que eu pré-defini as minhas correntes de malha aí. Então eu vou ter I alfa mais I gama. Isso aqui tem que ser igual a zero, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff. Agora vamos fazer esse mesmo processo para a malha beta. Novamente, eu vou escolher aqui um ponto de partida e vou percorrer a malha toda até voltar a esse mesmo ponto. Eu vou fazer isso, né, escolhendo o próprio sentido aqui da corrente beta.
Mas lembra que não é obrigatório fazer assim. Eu posso escolher o sentido contrário também. Não estaria errado fazer isso, mas é usual, né, escolher aqui, percorrer a malha no próprio sentido da corrente de malha que você pré-definiu. Então, partindo desse ponto, eu vou entrar aqui no resistor R2 pelo polo positivo, de forma que o sinal aqui vai ser mais. A diferença de potencial nesse trecho aqui vai ser o produto da resistência, no caso da resistência R2, pela corrente de malha IB. Então, a corrente que vai estar passando aqui é a própria corrente de malha e beta. Daí depois eu vou descer aqui nesse trecho, vou descer aqui nesse trecho, e quando eu desço aqui, eu vou trombar aqui no polo positivo, de forma que o sinal aqui vai ser mais, e a diferença de potencial aqui vai ser R5, o produto da resistência ali, né? Pela corrente. A corrente que vai estar passando aqui é I alfa mais I beta, como a gente comentou aqui na equação de cima. I alfa mais I beta. Agora eu estou aqui embaixo. Para fechar o circuito aqui, eu vou percorrer o L3 aqui, né? Só que agora eu estou entrando no polo negativo. Então eu tenho que colocar o sinal negativo aqui. E a diferença de potencial aí, em termos numéricos, vai ser o L3, o produto da resistência R3, vezes a corrente que vai estar passando aí. A corrente que vai estar passando aí, eu já coloquei aqui, né? É o I gama menos o I beta. Percebe? Porque o I gama ele está indo para a esquerda e o I beta está indo para a direita. Então eu precisei pré-definir aí um, um sentido, né? Então a corrente aí é I gama menos I beta. I gama menos I beta. Isso aqui, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, tem que ser igual a zero. Isso aqui para malha, né? Beta. Agora vamos fazer o mesmo processo para malha gama. Então eu vou começar, vamos começar aqui por esse ponto aqui, ó. E eu vou percorrer aqui a malha no mesmo sentido da corrente de malha, e gama no caso. Então, indo para a esquerda aqui, o que vai acontecer? Eu vou trombar no polo positivo, de forma que o sinal aqui vai ser mais, e a diferença de potencial aqui vai ser R3, produto da resistência pela corrente. Depois, saindo desse ponto, chegando até esse outro ponto aqui, quando eu entro aqui no resistor R4, eu estou entrando pelo polo positivo. Então aqui vai ficar mais, e a diferença de potencial nesse trecho vai ser o produto da resistência, de acordo com a primeira lei de Ohm, né? Vai ser o produto da resistência aqui, que é R4, pela corrente que vai estar passando aqui. Só que a corrente que vai estar passando aqui no resistor R4 é a soma da corrente de malha I alfa com a corrente de malha I gama. Então vai ser I alfa mais I gama. Agora, eu vou passar aqui pelo resistor R6. Então, eu vou entrar pelo polo positivo, seguindo esse caminho, né? Eu vou entrar pelo polo positivo, de forma que o sinal aqui é positivo.
E eu vou ter aí uma diferença de potencial, que vai ser o produto da resistência R6 pela corrente que está passando aí. No caso, vai ser a própria corrente de malha e gama. Bom, agora eu vou entrar aqui no gerador, né? Esse epsilon aqui é a força eletromotriz, que nada mais é que uma diferença, é como se fosse uma diferença de potencial aqui, né? Criada para que, né, fosse produzido aqui corrente no circuito. Então, esse epsilon, ele representa já a diferença de potencial aqui. Só que aqui eu vou estar entrando no polo negativo do gerador. De forma que aqui vai aparecer o sinal menos e o epsilon, certo? Então, o epsilon já é a diferença de potencial. E isso aqui tudo tem que ser igual a zero, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff. Então, isso aqui vai ocorrer na malha gama. Bom, a gente já nota dessas três equações que a gente vai ter um sisteminha, né? Considerando que a gente sabe de antemão os valores aqui das resistências R1, R2, R3, R4, R5, R6, considerando que esses valores são dados, a gente tem aqui três incógnitas a serem determinadas. Quais são elas? Quem são elas, né? A corrente de malha alfa, a corrente de malha beta e a corrente de malha e gama. Mas aqui, pessoal, da forma como se encontra, a gente percebe que está bem bagunçado, as equações estão bagunçadas aqui. Eu preciso organizar essas equações de forma a chegar num sisteminha linear da forma, no formato que eu expliquei lá no início do vídeo. Então, eu preciso colocar aqui as incógnitas, né, de forma ordenada. Eu preciso escolher um ordenamento aqui. Então, para cada uma dessas equações aqui, para cada uma dessas equações, eu vou precisar reescrever aqui elas de forma que eu vou ter alguma coisa multiplicando i alfa mais alguma coisa multiplicando i beta mais alguma coisa multiplicando i gama igual a zero ou alguma coisa aqui do outro lado. Então, eu preciso colocar essas três equações aí, referentes às malhas alfa, beta e gama, nesse formato aqui, certo? Então, eu vou ordenar de forma que as incógnitas fiquem assim, e alfa, primeiro e alfa, depois e beta, depois e gama. Aqui, pouco importa a ordem, pessoal, mas a partir do momento que você escolheu uma ordem para uma das equações, você tem que fazer o mesmo para as outras, certo? Então, vamos fazer isso para a malha, começando aqui pela malha alfa. Então, percebe que o I-alfa ele está sendo multiplicado aqui por R1, por R5, por R4, né? Aqui eu tenho que aplicar a distributiva, né? Para poder para poder organizar dessa forma, como eu falei agora há pouco, eu preciso multiplicar o R5 aqui, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, e eu preciso reagrupar os termos que multiplicam em alfa, reagrupar os termos que multiplicam em beta e gama e organizar daquela forma. Então, aqui a gente nota que a corrente de malha alfa está sendo multiplicada por R1, por R5 e por R4. De forma que eu vou ter aqui R1 mais R4 mais
R5, tudo multiplicando e alfa. Já o ibeta, ele só vai ser multiplicado aqui pelo R5, né? Não vai aparecer ibeta em nenhum outro lugar aqui. Vai ficar R5 ibeta. E o igama, ele vai ser multiplicado aqui por R4. Vai ficar R4 e gama, isso aqui é igual a zero. Então, agora eu consegui colocar no formato que eu desejava. Lembrando que as resistências aqui são valores dados, aqui, né? São valores que a gente vai, que são conhecidos aqui no caso. Agora vamos fazer o mesmo para a malha beta. Começando por I-alfa, né? Porque eu quero manter essa ordem aqui, I-alfa, I-beta e gama. Então agora, o I-alfa aqui, ele é multiplicado por R5. Já o I-beta, ele é multiplicado por R2, por R5 e por R3. Ah, mas aqui está aparecendo o sinal negativo. Mas notem que quando eu multiplico, quando eu passo, quando eu faço a distributiva aqui, o menos aqui com esse outro menos, ele dá mais. De forma que eu vou somar R3 aqui. Então, multiplicando o ibeta, eu vou ter R2, R5 e R3 somados. Vai ficar mais R2 mais R3 mais R5, tudo multiplicando e beta. Faltou o I gama, né? Só que o I gama ele está multiplicado por menos R3, ó. Então, cuidado na hora de fazer a distributiva aqui. Aqui vai aparecer um sinal negativo. Menos R3 e gama. Isso aqui tem que ser igual a zero. Essa é a segunda equação. Por último, a gente tem a malha gama. Então, começando por I-alfa, eu tenho o R4 aqui somente a multiplicando I-alfa, de forma que vai ficar R4 e alfa mais. Aqui o I-beta, ele está multiplicado por R3, só que está com um sinal negativo aqui, né? Está com um sinal negativo. Então vai ficar menos R3, o R3 aqui está multiplicando menos I-beta. Por isso que aparece o sinal negativo aqui. Então vai ficar menos R3 vezes I-beta. E o I-gama, ele vai ser multiplicado aqui por R3, R4 e R6. De forma que eu vou ter mais R3 mais R4 mais R6, tudo multiplicando o I gama. Isso aqui tem que ser igual. Esse termo aqui, eu vou passar para o outro lado da equação, invertendo de sinal, de forma que vai ficar mais epsilon aqui. Bom, aqui, então eu cheguei no meu sisteminha desejado. Agora eu vou precisar resolver esse sistema. Então, para calcular as correntes de malha e posteriormente calcular as correntes que vão passar em cada ramo do circuito aqui, eu vou precisar resolver esse sistema aqui. Então, vamos considerar um exemplo, agora na sequência. Vamos considerar um exemplo aqui.
Então, vamos considerar que as resistências tenham esses valores aqui nominais. R1, R2, R3, R4, R5. Ó, relembrando que o meu sisteminha era esse, então agora eu tenho três incógnitas aqui, tenho três equações, três incógnitas, sendo que as incógnitas aqui são as correntes de malha, e alfa, e beta e gama. Considerando esses valores de resistências aí, eu caio em um sistema como esse. Agora, na sequência, eu vou ensinar vocês como resolver um sistema desse aqui, utilizando a calculadora científica Cássio. Só que para poder fazer isso, eu vou considerar aqui que a corrente de malha I alfa vai ser X, o I beta vai fazer o papel do Y e o I gama vai fazer o papel do Z. Por que isso? Porque na calculadora a gente não tem a possibilidade de escolher a letra, né? Eu não consigo escolher as incógnitas com esses nomes aqui, alfa, i beta, i gama, não tem essa possibilidade. Então eu vou ter que, né, atribuir aqui essas novas variáveis aqui. Bom, vamos pegar a calculadora aqui. Então agora vou ensinar como determinar aqui os valores das incógnitas utilizando a função EQN. Você vem aqui, né, na tecla Mode. O primeiro passo é sempre apagar a calculadora, né? Você vem Shift, Mode, 3 igual, reseta a calculadora. O ideal é sempre fazer isso, antes de usar qualquer função aí dela. E você vem na tecla Mode, aí vai aparecer um menu com várias opções aqui. Eu vou na opção 5, que vai permitir eu resolver um sistema linear 3x3. Na opção 5, eu posso resolver um sistema linear 2x2, que é a opção 1. Vai aparecer um novo menu, né, aqui. A opção 1 é um sistema 2x2. A opção 2 é um sistema 3x3, que é o caso aqui. A opção 3 você consegue achar raízes de um polinômio do segundo grau. A opção 4 raízes de um polinômio do terceiro grau. Existem inúmeras funções aí. Eu vou usar a opção 2. Vou clicar aqui na opção 2. Quando eu clico na opção 2, vai aparecer uma matriz aqui. Vai aparecer uma matriz. Nessa matriz, eu vou digitar aqui os valores dos coeficientes aqui do sistema que eu montei. Por isso que é importante colocar tudo na ordem aqui, né? Você não pode deixar bagunçado. Você precisa colocar nesse formato aqui para poder usar, para poder resolver, né, o sistema aqui. Então, eu vou digitar os valores dos coeficientes aqui na matriz. Então, começando por 1940, que é o 1940. Aí você vem aqui, dá um igual, ele já vai para a segunda coluna aqui. E assim você vai digitando, 470, depois 1000. Essa última coluna aqui são dos termos independentes aqui, né? Corresponde aos termos independentes. Eu vou digitar zero aqui, na primeira, no caso da primeira equação aqui do sistema, né? Já está, né, no default ali, né? Mas vou digitar aqui de novo. Depois, ele já vai automaticamente para a segunda linha. Eu vou digitar aqui todos os coeficientes aqui. 470,
2.470 menos 1.000 e zero. Vou dar um igual aqui, porque já está o zero no default. Opa, vou voltar aqui. Como é que vamos digitar o zero aqui, né? Senão você dá um igual, ele resolve, ele vai, ele tenta resolver, na verdade, aqui. Então, vou digitar o zero, vou dar o igual, daí ele vai para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu vou digitar aqui os coeficientes da terceira equação. 1.000 menos 1.000, 2.470, e agora aparece o 6 aqui, né? 6. Quando eu for dar igual aqui, ó, vou dar o igual duas vezes, o que que vai acontecer? Ele vai apresentar as soluções aqui. Então, o x vai ser o i-alfa. O i-alfa que deu menos 120. Para não ficar na forma de fração, você vem aqui na tecla ESD, ó. Então, a corrente de malha e alfa, ela deu menos 2,97 miliampere. Por que miliampere? Porque está multiplicado aqui por 10 a menos 3, né? Deu negativo, por quê? Porque, na verdade, o sentido da corrente de malha, o sentido correto aqui da corrente de malha não é no sentido horário, mas sim no sentido anti-horário. Percebe que, mesmo que a escolha seja feita de forma equivocada, o sinal aqui no final ele vai te dizer o sentido correto, ele vai te indicar o sentido correto da corrente de malha, certo? Se eu der o igual novamente, ele vai dar o valor do y. O y aqui é a corrente de malha e beta. Deu positivo, né? Isso significa dizer que a corrente, o sentido que eu escolhi aqui é o correto, né? E ele vale 2,43 vezes miliampere aproximadamente. Se eu apertar o igual de novo, ele vai dar a corrente de malha e gama. Deu positivo significa que esse é o sentido correto. Ou seja, 4,62 miliampere aproximadamente. Bom, então vamos colocar esses valores aqui, ó. A gente tem esses três valores aqui que a gente obteve através da calculadora. Só que agora a gente precisa calcular aqui. A gente precisa calcular a corrente em cada ramo do circuito. As correntes de malha, lembra que elas são um artifício, elas são um meio para a gente, no final das contas, calcular a corrente em cada ramo do circuito. Corrente que vai passar em cada resistor aqui. As correntes de malha não são o fim, né? Não é a finalidade aqui, mas elas acabam sendo um meio necessário aqui para a gente poder calcular cada uma dessas correntes. Então, eu vou calcular a corrente 1, que vai passar aqui. Não só calcular, mas eu vou definir o sentido da corrente também, com base no sinal aqui. A ideia é essa, né? Então, a corrente 1, percebe que a corrente que vai passar aqui no resistor 1 é a própria corrente de malha e alfa, só que o alfa deu negativo, de forma que a corrente I1 que vai passar no resistor 1 é uma corrente que anda aqui da direita para a esquerda, né? E ela vale 2,97 miliampere. Já a corrente I2 ela é a própria corrente de malha e beta. Como ela deu positivo, significa que ela está indo para a esquerda aqui. E ela vale 2,43 miliampere. Já a corrente I3, agora aqui a gente tem que tomar cuidado. Percebe que a corrente I3, que vai passar pelo resistor R3, vai ser a diferença. Lembra que eu considerei aqui a corrente indo para a esquerda aqui, né? E ela é a diferença I gama menos I beta. Quando eu faço I gama menos I beta, isso aqui vai dar 2,19
Vou fazer essa diferença aqui. E deu positivo, como deu positivo, isso significa dizer que, de fato, a corrente vai para a esquerda aqui. Agora, I4, a corrente que vai passar aqui no resistor I4, no resistor 4, desculpa, vai ser a soma das correntes de malha I alfa e I gama. Então, eu tenho que somar essas duas correntes aqui, I alfa e gama. Só que o I alfa ele é negativo e o I gama é positivo. Então, vai ficar 4,62 menos 2,97. Mas eu estou somando, porque aqui as duas correntes de malha elas estão indo para a direita, para a esquerda, né, melhor dizendo. Quando eu somo essas duas correntes, isso vai dar 1,65 miliampere. Como deu positivo, significa que, de fato, a corrente efetiva, que a corrente resultante que vai estar passando pelo resistor R4 está indo para a esquerda. Agora, a corrente R5 vai ser a soma I alfa com I beta. Quando eu somo I alfa com I beta, o que, que vai acontecer aqui quando eu somo esses dois valores? Percebe que vai dar um valor negativo, né? Vai dar um valor negativo, só que em módulo ele corresponde a 0,54 miliampere. Como deu negativo, significa que, na verdade, a corrente ela vai estar indo para cima aqui. Ela está no sentido contrário aqui da corrente que eu adotei aqui, né? E por último, a gente tem a corrente que vai passar aqui no resistor R6. Nesse caso, vai ser a própria corrente de malha e gama, que vale 4,62. Como ela é positiva, significa que a corrente aqui vai estar vindo para a direita, não é? E ela vai valer 4,62, que é a própria corrente de malha e gama. Ok? Então, esses são os valores das correntes que vão passar em cada ramo aqui do circuito. E o sentido eu coloquei aqui na ilustração. Bom, agora vamos para o simulador de circuitos Fawcett Circuit. Eu vou criar esse circuito aqui lá. Então, esse simulador, né, ele se encontra disponível aí na internet. E agora eu vou construir esse circuito do problema aí que a gente estava estudando. Então, primeiro aqui, ó, quando você acessa o site aqui, né, aparece fawcett.com/circuit barra. Ele já aparece aqui, né, um circuito aqui de ilustração. Então, vou apagar esse circuito, vou selecionar aqui, aperto o botão esquerdo, né, seleciono todo o circuito aqui, vou deletar ele e vou criar o meu circuito. É muito fácil de construir, né, o circuito. Então, eu tenho aqui, para colocar os resistores, eu vou apertar a tecla, eu vou ter uma tecla de atalho aqui, que é a tecla R, de resistor. Mas caso você não lembrar a tecla de atalho, você vem aqui em desenhar. Desenhar, aí aqui você tem inserir resistor, inserir conexão elétrica, que é um fio, e aqui aparece, né, o- a letra, né, da tecla de atalho. Componentes passivos, entradas e fontes. Você tem inúmeros componentes aqui que você pode inserir no seu circuito. Eu vou, para montar o circuito aqui de uma forma mais rápida, eu vou utilizar aqui as teclas de atalho. Então, vou apertar a tecla R aqui, apertando a tecla R, eu já vou colocar aqui os resistores. Você segura apertado o botão esquerdo do mouse.
Você aperta e segura apertado aqui, arrasta para você colocar aqui os resistores. E aqui tinha mais um R6, né? Agora eu vou colocar os fios aqui conectando, né, esses pontos. A conexão, lembra aqui, conexão é a letra W. Inserir conexão elétrica. Então você vem aqui no W. Agora eu preciso inserir aqui a fonte, né? A fonte você vem aqui na tecla V, no entradas e fontes. Aqui eu inserir fonte de tensão contínua. É a tecla V aqui, né? Ou aqui inserir fonte de tensão contínua com dois terminais. Essa tecla, vou apertar o V. Eu vou arrastar aqui até fechar o circuito. Percebe que o polo negativo ele tem que ficar aqui, né? E o polo positivo tem que ficar aqui. Se eu inverter, vai inverter o sinal, né? É só isso que vai acontecer, mas vamos reproduzir da forma correta, a forma como ele se encontrava lá o circuito originalmente. Bom, eu vou, antes de fazer a simulação aqui, eu vou parar aqui porque os valores não estão representados aqui corretamente, né? A fonte, ela era uma fonte de 6 volts, lembra? A força eletromotriz, que eu representei pela letra Epsilon, era uma força eletromotriz de 6 volts. Daí eu tenho que vir aqui e configurar aqui, né? Os valores dos resistores e da fonte. Então você vem aqui, quando você põe o mouse em cima aqui, ele dá um destaque aqui em azul, né? Aí você clica com o botão direito, vem em editar, e aqui eu vou colocar o valor, ó. Coloco o valor 6 e dá um OK aqui. Bom, agora vamos voltar lá, não. Só para relembrar aqui. Então, o R1 e o R5 e o R6 são 470. Esse aqui, daí você vem com o botão direito aqui, vem em editar, coloca o valor. 470, dá um OK. Aqui também é 470, dá um OK. E aqui 470. Certo? Esses outros três resistores aqui eram de 1000 ohm, ou seja, 1K. Era isso, né? 1000, exato. E a fonte 6 volts. Bom, agora eu vou reiniciar aqui. Você vem no botão reiniciar e ele vai simular aqui a passagem de corrente elétrica. Percebe que ele ilustra aqui o movimento da corrente elétrica e isso coincide com o sentido aqui que a gente pré-determinou, né? A corrente 5 está indo para cima, a corrente 1 e 4 e 3 e 2 estão indo todas para a esquerda, né? A gente consegue visualizar o movimento da corrente aqui no processo de simulação. E se você quiser verificar qual é o valor da corrente que vai estar passando ali, você coloca aqui o mouse em cima, ó. Por exemplo, a corrente que vai estar passando aqui no resistor 2 é de, você vê aqui embaixo, né? Tem 2,43 miliampere. 2,43 miliampere. No resistor R5, que é esse aqui, né? Você tem 535 microampere, ou seja, 0,54 miliampere aproximadamente. No R, em 0,54 miliampere. Então, através do simulador, você consegue verificar se você fez os cálculos corretamente. Esse simulador ele acaba sendo uma forma interessante de você mesmo construir o seu próprio exercício, né?
Então, fica como exercício você montar um circuito como esse. Você pode acrescentar fontes aqui, né? Em vez de deixar só a resistência, acrescentar fontes. Você cria o seu exercício, resolve utilizando o método das correntes de malha, compara com os valores que aparecem aqui no simulador. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu gostaria de falar aqui no vídeo. Não se esqueça de curtir, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Até a próxima!